Oi, 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 amados e amadas, aqui estou eu, Carol Daimon. Estamos fazendo a leitura do livro Escola dos Deuses, de Hélio Dana, e a gente está no capítulo 1, né, um livro que é um pouco mais demorado e a gente tem que ler ele com bastante calma, consciência e concentração. Então, vamos no nosso tempo, né? Então, é um livro para ser estudado, não é um livro só para ser lido. Ele tem uma história, ele tem um romance, né? É um romance o livro, mas é um romance que traz para a gente uma fonte de estudos para a expansão da consciência, para a gente compreender muitas coisas que, né, das teorias quânticas, né? Das teorias das dimensões, da realidade. Então, é um momento para a gente parar, sentar, respirar fundo e estudar. Não é só uma leitura. Eu já te convido a curtir, deixar o seu like, a se inscrever aqui no canal, compartilhar essa mensagem. Esse livro é fabuloso, gente. É um livro muito bonito, com uma mensagem muito profunda e que vai muito de encontro com o momento em que a gente está vivendo, né? Um momento de buscadores. Então, já vai compartilhando com pessoas para que mais pessoas possam também, né, se conectar com essa luzinha que se acende. É uma frestinha na porta, e aí você convida e a pessoa vai, abre e deixa a luz entrar. E quando a luz entra, a gente está ali, se transbordando, né, transbordando a nossa essência. Gente, então hoje a gente vai começar no subtítulo O Despertar. Aqui a gente já falou do encontro, né? Ele já trouxe o encontro com o Dreamer, que é o eu maior dele. Esse é o capítulo 1 que fala desse encontro. Ele já teve esse primeiro momento e com frases muito impactantes. E agora a gente vai entrar nessa parte do despertar, né? Como que esses encontros estão acontecendo e trazendo para ele essa fagulha, né, divina. Então, o despertar. Desperto, não pude pensar em outra coisa. Lá fora ainda era noite. Aqui ele tinha adormecido, e, né, teoricamente ele tinha adormecido e sonhou com conseguiu acessar, né, fez uma projeção, através de uma projeção, de uma viagem astral, uma viagem para dentro dele, ele acessou essa comunicação com essa entidade, digamos assim, que é ele mesmo, que é o eu superior dele, né? Mas e teve nesse encontro ele foi recebendo ali informações muito preciosas, né? A forma dele de ser, forma de pensar, forma de agir, um novo mundo nascendo para ele. Então ele fala, né? O tráfego de Manhattan fluía num curso sutil, lava luminosa alimentada pela boca de um vulcão invisível. Permaneci por algum tempo imóvel, observando o mundo flutuar sobre a minha consciência com a palidez de um fantasma. Uma luminosidade nova, impiedosa, examinava com minúcia e cuidado cada ângulo de minha vida naquele apartamento e daquele apartamento. Na mesma velocidade, móveis, livros e objetos refletiam o sofrimento de uma vida insignificante e sem alegria. Apertou-me o coração aquela particular melancolia que emana de objetos já sem dono. Aqui me lembrou o estudo que a gente está fazendo do livro 100. Ele fala, na mesma velocidade, ele sente, né, aquela da luminosidade chegar, examinando cada ângulo da vida dele, daquele apartamento, e na mesma velocidade ele sentia esse sentimento de vazio existencial, de uma vida insignificante e sem alegria. E no livro 100 a gente está falando, né? Um mundo sem significado gera medo. Gera medo por quê? Porque a gente está no ego. Então, quando ele olha para essa insignificância, ele está vendo ali aquela ilusão do mundo. A ilusão é insignificante. A luz não. Aquela luz que entra, que ele fala, essa luminosidade, é a sua essência. Mas a ilusão, ela é essa parte insignificante, que gera medo, que gera angústia, que gera separação. Então vamos continuar. Apertou-me o coração aquela particular melancolia que emana de objetos já sem dono.
Senti o esforço terrível para existir a impossibilidade de mudar. Um espasmo juntou-se ao pensamento de encontrar as crianças e ver nos olhos delas a mesma morte que impregnava cada coisa à volta. Temia que pudesse perder as forças e desaparecer com todo o resto. Trabalhei por horas para transcrever tudo o que havia acontecido no encontro com o Dreamer e tudo o que havia ouvido dele naquela casa misteriosa no cômodo de pavimento branco. Aquele ser era agora parte da minha vida. Reproduzi fielmente suas palavras e cada detalhe daquele encontro. Cada vez que ele se refere ao Dreamer, ele põe tudo em letra maiúscula. Tá? Tudo que ele se refere a ele vai em letra maiúscula. Suas palavras, por exemplo, as suas está em letra maiúscula, aquele ser está com letra maiúscula. Não foi difícil. Bastava fechar ligeiramente os olhos para ver aflorar na memória cada particularidade com absoluta nitidez. Nunca estive assim lúcido como no tempo sem tempo transcorrido ao seu lado. Agora sabia que pertencia ao mar escuro de uma humanidade dividida, ignara é inconsciente, significa inconsciente, a uma massa planetária de sonâmbulos incapazes de amar. Não poderia mais fingir ou ignorar isso. Nas semanas seguintes, li e reli escrupulosamente as anotações em busca de qualquer pista que pudesse reconduzir-me a ele e ao seu mundo. Do terraço do Café de la France, eu observava os turistas ocidentais entrarem no sulque. Via-os circularem no labirinto de suas ruas, glóbulos brancos nas veias de Elfina, eu acho que fala. Avançavam com dificuldade, assediados que eram pelos nativos ruidosos, pela multidão de mãos mendigas castigadas pelo sol, por vendedores de água arreados de odres lanosos. Jovens vendedoras de colares de metal e pedras roçavam de passagem os estrangeiros, esfregando-os como amuletos a que impediam a magia de poucos de rãs. Eu conhecia aquele olhar, sutis raios de fogo negro, e os sorrisos de súplica, como em um jogo entre amantes. Havia 3 dias que eu retornava àquele café circundado pela vida frenética de Marrakech. Esperava lendo ou bebericando um chá. Fazia-me companhia um casal de camaleões comprado assim que cheguei. Às vezes, abandonava a leitura e observava o caleidoscópico espetáculo da vida nas ruas, a agitação do comércio, o trabalho intenso dos nativos. Depois retornava à minha mesa. Começava a me desencorajar. A ideia de pegar o primeiro voo de volta a Nova York e não pensar mais retornava insistente conforme passavam as horas e os dias. Estava tentando colocar as ideias no lugar, encontrar solução para tudo quanto estava acontecendo. Tinha partido para encontrá-lo sem nenhuma outra indicação que não o nome daquela cidade. Um monte de palmeiras e de casas concentradas entre os lábios ardentes do Saara. Depois de haver recebido uma mensagem sua, que é do Dreamer, hesitei muito antes de partir. A mim parecia loucura atravessar o oceano para encontrar um ser fantástico de quem não sabia nem mesmo o nome. 1000 dificuldades e obstáculos surgiram e conspiraram contra a viagem. Além disso, eu me via sem ter como explicá-la a Jennifer. Dia após dia, eu adiava a decisão. A necessidade de reviver aquela sensação de cura sentida apenas ao seu lado, o receio de perder aquela única oportunidade de reencontrá-lo, predominaram. Decidi partir. Ajudou-me a tomar a decisão a minha confidente, o único ser humano a quem havia falado do Dreamer e do meu encontro com ele, Diltepona. Vá, filho, encorajou-me em sua linguagem essencial, marcada pelo forte sotaque napolitano, quando, no seu quarto, fui-lhe falar. Vá encontrá-lo. Esse Dreamer me parece uma ótima pessoa. Giuseppona me viu nascer. Sempre fez parte da família e ajudou Carmela no trabalho de parto quando nasci. Com ela, dei meus primeiros passos. Com ela,
Com ela ao lado, enfrentei os primeiros dias na escola. Todas as manhãs, enquanto me acompanhava, escutava dela a história sempre nova, das Ruelas e da gente de Nápoles. Dela absorvia e assimilava os gostos, as lendas e os heróis daquela cidade do Cuore antigo. Raízes perdidas de civilizações apoiadas umas sobre as outras, como a túnica bufante de polichinelo tornada depois extrato de sua pele. Com Dizeupona, sentia-as ainda vivas e palpitantes. Debaixo de remendos e trapos, eu via filtrarem-se lampejos de ouro e sedas preciosas. Recordo-me ainda do meu embaraço quando, nos dias de chuva, ela irrompia na sala de aula, no meio da manhã, depois de render guardas e bedéis para me fazer trocar meias e sapatos molhados. Já maior, eu não quis mais que ela me levasse à escola segurando-me pela mão, mas ainda por algum tempo me acompanhou seguindo-me à distância. Na adolescência foi minha confidente em todas as questões de amor. O seu lacônico juízo, não era per ti, Marcella não era per ti, por anos concluiu consoladamente as minhas desilusões amorosas. Adorou Luísa desde o primeiro dia, e quando nos casamos e tivemos a primeira menina, ela veio morar conosco. Foi a melhor governanta que poderíamos ter tido para Georgia e Luca, aos quais sempre foi ligada por um afeto e por uma devoção sem limites. Autodidata, decidida e combativa, de caráter rude e um pouco despótico, Giuseppona era baixa e robusta. A estrutura física e os traços decididos davam-lhe um ar ameríndio, um misto de índia anciã e chefe de tribo, de quem possuía a dignidade e a coragem. Era lenta, pesada, mas onde quer que chegasse colocava ordem. Com ela nunca faltava nada. Sua capacidade de julgamento, a mesma que recorria em tantos momentos da vida, era uma mistura incomum e sempre nova de bom senso e sabedoria popular. Sua presença trouxe alegria e bom humor. Em todos os lugares que me acompanhou, em qualquer parte do mundo, e foi uma referência constante por toda a minha vida. Quando Luísa adoeceu e depois faltou, foi mãe dos meus filhos, sem esmorecer um dia sequer. Não poderei jamais pagar a dívida de gratidão, nem exprimir o que esse ser representou para 4 gerações da minha família. Querida Giuseppona, eu a terei em meu coração para sempre. Em Marrakech, minha procura pelo Dreamer foi vã. Chegado o terceiro dia, eu nem estava mais certo de que o enigmático bilhete que me havia levado até lá era seu. Passei as longas horas de espera vagando pela cidade em busca de qualquer indício. Por volta das 2 horas da madrugada, retornando ao hotel, depois de uma intensa jornada de buscas infrutíferas, repassei mentalmente cada detalhe de nosso encontro, tentando descobrir qualquer pista que pudesse me levar a ele. Naquela manhã, eu estava atravessando uma vez mais o coração do sulque, aquele dédalo sombrio de ruelas perfumadas pelas especiarias. Os sorrisos astutos de inúmeros mercadores convidavam-me a entrar em seus empórios, bodegas e lojas, apinhadas de mercadoria duvidosa. Tratava-se quase sempre de quinquilharias, que ali chegavam e ali mesmo eram deixadas como destroços depois de um naufrágio. A sequência interminável daqueles antros de comércio, muitas vezes inóspitos, escuros como vespeiros, formava as margens de um rio humano, que escoava carregando consigo nacionalidades, etnias, cores e línguas do mundo. Um homem em trajes típicos, um Mustafá corpulento que parecia saído da prancheta de Disney, soube, para desilusão e inveja dos vizinhos, atrair-me à sua bodega. Tinha um ar bonachão e inteligente, olhos espertos e maliciosos. O interior da loja era surpreendentemente espaçoso. Assistido por 2 auxiliares, eu o desafiei a encontrar alguma coisa que me pudesse interessar. Desenrolou centenas de tapetes e ilustrou na própria manga antes que eu os examinasse uma montanha de objetos de cobre e prata. Após inúmeras tentativas e xícaras de chá que os hábitos locais não dispensam, eu havia então decidido sair. De uma última prateleira,
Dentre milhares de bugigangas, saltou-me à vista uma caixa de madeira e marfim. Era tão finamente entalhada, suas proporções tão perfeitas, que eu não conseguia desviar os olhos dela. Enquanto o mercador, percebendo meu interesse, às minhas costas acrescentava qualidades e mentalmente o preço. Sobre a tampa da caixa, gravadas em caracteres góticos, liam-se as palavras Visibilia ex invisibilibus. Tudo aquilo que vemos e tocamos nasce do invisível. Aqui, essa parte do despertar está encerrando aqui. E essa frase foi a frase que o Dreamer falou para ele no final, deixou para ele num bilhetinho, né, no final da última conversa que eles tinham tido. Então ficou essa frase. Então, essa é a forma que a centelha, que a fagulha divina tem de se comunicar com a gente. Ela vai deixando pontinhos, né? Mensagens, sinais para que a gente comece a perceber aquele momento de conexão. Então, aqui a gente já vê, né, que tem uma leve conexão dele com a centelha, né? Ela começa a dar para ele os sinais de que está ali, ela está começando, né, a dar os sinais de que ela está por perto. E, e é isso, é bem. Na nossa vida, é isso que acontece, né, gente? A centelha, ela vai dando os pontinhos. Olha, eu estou por aqui, né? Vai por esse caminho, é isso mesmo. Então, um bilhete que às vezes a gente vê, uma música que a gente ouve, né, quando a gente está com alguma dúvida e a gente sente uma mensagem chegar, tudo isso é uma comunicação da centelha com a gente. Eu vou continuar mais essa parte, que ela é um pouco pequena, e acho que dá para a gente fazer essa parte. É, não vamos terminar o capítulo, porque é um capítulo grande, as letras do livro elas são pequenininhas, pequenininhas. Mas a gente vai chegar lá. Então eu vou aqui terminar essa parte do livro falando aqui de mudar o passado. Mudar o passado. Do sul que retornei ao terraço do Café de la France para pegar meus pequenos companheiros verdes escamosos, ali, apoiado no parapeito, refletia sobre o que havia acontecido. A primeira regra para enfrentar o deserto é viajar com pouca carga. Alguém às minhas costas disse. Sobressaltei-me ao som daquela voz. Por mais que esperasse aquele momento e desejasse revê-lo, não pude evitar o susto. Senti com assombro o desconhecido, o hálito de prodígio em meu pescoço. Com esforço, voltando-me muito lentamente, encontrei coragem para olhá-lo. O Dreamer sorria. Sua aparência era de um rico aristocrata viajante de outros tempos. Tinha um ar de tédio e um modo enfadonho dos snobs, mas sua voz carregava uma inesgotável energia. Quando começou a falar, reconheci seu tom decisivo, aparentemente áspero. Despojar-se de um ser exige um enorme trabalho, preveniu-me, entrando no tema sem preâmbulos. Exige abandono de tudo que os pais, os educadores, os mestres de infortúnio, os profetas das desgraças lhe impuseram. Deles aprendemos a ter a mentalidade de vítimas, a entrar na aflição, na pobreza e na doença. Depois, aproximando lentamente seu rosto do meu, completou: deles aprendemos os milhares modos de morrer, dos primórdios da civilização, mediante um contágio entre gerações, milhões de homens, submetidos a um sono hipnótico, aprenderam a acreditar cegamente na carência e no limite. Por quê? Eu perguntei. Por que não deveríamos escolher a vastidão, a ausência de cada limite? Por que não deveríamos escolher a vida? Porque o homem está irremediavelmente hipnotizado. Atrás de cada infortúnio encontra-se o mal dos males, a crença irremovível na inevitabilidade da morte. O primeiro passo em direção à liberdade, o mais difícil, é compreender que esse medo governa tiranicamente toda a sua vida. Aquelas palavras e a gravidade do tom acentuada por seu movimento de aproximação colocaram-me em estado de agitação. Como nos cultos e nos espetáculos sagrados das antigas civilizações, sua teatralidade
transformava o simples ato em um gesto mágico, um evento cósmico, construtor do mundo. Um aperto no estômago me fez saber que o anúncio que estava por fazer desembocaria em um julgamento decisivo. Seu passado é um castigo de Deus, denunciou o Dreamer com voz rouca. E parou. Particularmente longa, aquela pausa foi como se, para poder ir além, esperasse um sinal que tardava a aparecer. É preciso resgatá-lo, redimi-lo, é preciso mudá-lo. Mudar o passado? Perguntei. No seu passado existem muitas lacunas, contas não saldadas, débitos interiores jamais pagos, senso de culpa, vitimismo e, sobretudo, cantos escuros em que predominam ferrugem e pó. Listou, revolvendo-me como uma gaveta cheia de objetos de pouco valor. Seu ser é um negócio mal administrado, sem critério de preço. Aquilo que tem valor é vendido abaixo do custo e as bugigangas a preços altos. Continuar nessas condições significa falir. Eu teria colocado uma barreira protetora diante da força explosiva daquelas palavras como me perseguiam, sem um minuto de trégua. Como é possível modificar o passado, situações e eventos já acontecidos? Perguntei para me defender, para desviar aquela pressão que exigia uma responsabilidade insustentável. Existe um lugar onde pensamentos, sensações, emoções, ações e eventos são registrados para sempre. E mesmo depois de anos, podemos reencontrá-los como objetos sem uso, guardados no sótão, aparentemente inativos, inermes. Na realidade, eles continuam a agir e a condicionar toda a nossa existência. É para lá que você deve retornar. Exigirá uma longa reparação. De quanto tempo? Perguntei com a agitação e o temor de quem tem diante de si uma viagem arriscada. Serão necessários tantos anos quanto foram aqueles de inábil gestão. Foi a lapidar resposta que golpeou tanto minha conduta na vida quanto a insolência de minha pergunta. Um fulminante sentimento de ofensa surgiu como um reflexo psicológico condicionado que invadiu cada parte de meu ser. Do mesmo jeito que apareceu, foi-se, como um resmungo. O Dreamer ocupava uma das mesinhas do café. Com um aceno, indicou-me um lugar ao seu lado. Calado por longo tempo, a atmosfera tornou-se mais profunda à medida que a noite atenuava os sons confusos que animavam Elfana. E a gente vai aqui para o próximo, que é o Perdoar-se Dentro. Mas eu não vou ler ele hoje. Eu vou ler ele na próxima leitura, no próximo áudio, né, no nosso próximo áudio. Aqui a gente já finaliza, né, nesse mudar o passado. E ele fala o quê? Mudar o passado. Quando ele fala que tem um lugar onde fica tudo guardado, é o quê, gente? É o subconsciente. É lá que está tudo guardado. E é lá que a gente deve mudar. A gente não muda o passado, a gente muda a nossa visão do passado, a nossa forma de enxergar o passado, a nossa forma de revivenciar aquele momento. Tem uma teoria que fala que, às vezes, a gente tem um estudo, né? Que a gente planta memórias. Tem coisa que a gente nem sabe se realmente aconteceu, mas que a gente vai criando ali memórias como se aquilo tivesse acontecido. E às vezes acontece, né, da gente olhar, pegar uma chave, por exemplo, você pega, tira a chave do lugar, coloca ela no outro lugar, né? E mas na sua cabeça aquela cena ela não foi registrada. Né? Foi registrado de uma outra forma, como se você tivesse pegado a chave e ter levado para um outro lugar, ou ter colocado na sua bolsa e levado com você. A sua memória registrou isso, né, como uma memória plantada. Então, mudar o passado aqui, eu sinto que é mexer no subconsciente, né, reprogramar aquilo ali, reprogramar tudo aquilo que foi criado a partir de traumas, a partir de emoções, a partir de eventos onde você teve que tiveram muita força sobre você, tiveram muito impacto, tocou você profundamente. Então, é assim que se muda, né? Não é pegar o passado, voltar ao passado e mudá-lo, mas muda dentro de você, onde tudo está ali guardado. E
E a primeira regra para enfrentar o deserto é viajar com pouca carga. Eu grifei essa frase que eu achei ela bem bonita, né? Tudo aquilo que vemos e tocamos nasce do invisível. Gente, isso é lindo. Tudo aquilo que a gente vê nasceu do invisível, né? Não nasce, a matéria não nasce da matéria. A matéria nasce da energia. A energia é invisível. Essa substância divina, né, que cria tudo. E então é isso, minha gente. Ficamos aqui nessa leitura de hoje. Começamos então no próximo dia, que eu vou ver aqui se vai ser na quinta, eu vou ver como que eu faço, se eu coloco esse livro para a gente ler ele mais, né, pedacinhos e fazer ele diariamente. Mas por enquanto voltamos na quinta-feira com a próxima leitura, para que você possa aí receber mais um pouquinho desse livro incrível, tá bom? Eu sou Carol Diamond, muita alegria estar partilhando com você desses estudos, desse conhecimento. Lembra de deixar o seu like, de curtir o canal, de se inscrever, de compartilhar, que é muito importante para sustentar essa energia que a gente vá movimentando ela, né? Então, movimente. Faça aí uma ação, né? Comande a você mesmo uma ação de curtir, de compartilhar, para que a gente movimente a energia e vá crescendo, crescendo, expandindo cada vez mais dentro daquilo que a gente está prontas, estamos prontos para expandir. Um beijo grande, gente. Até a quinta, com a nossa próxima leitura, o nosso próximo capítulo. Tchau, tchau. Até lá.